Hoje nós vamos começar a apostila nova, tá? De geografia. Então, nós vamos falar sobre, o primeiro assunto é tempo e clima. Qual a diferença de tempo e clima? Tem muita diferença entre tempo e clima. Então, tempo é como está hoje. Hoje está fazendo, refrescou e está em torno de 17 a 18 graus. Hoje, o clima, ele não muda. Ele é um estudo de muitos anos e ele não vai mudar. Então, eu vou definir o clima do lugar. Se ele é tropical úmido, semiárido, árido, equatorial úmido. Como que é o clima? O tempo é como está hoje, como vai estar daqui 10 minutos, como vai estar amanhã, certo? Então, o clima, ele não muda e o tempo, ele muda, ok? Então, aqui na apostila tá assim, ó, que tempo se refere à condição metodológica de um determinado lugar, ou seja, relacionado às condições momentâneas. Então, hoje, como que tá agora? E o clima, ele é uma sucessão de eventos do tempo que determina o clima, certo? Então, o clima não vai mudar, só o tempo. E aí tem umas atividades para vocês responderem, que tem todas ali na apostila, as respostas. E aí nós temos elementos climáticos. O que são elementos climáticos? Elementos que podem mudar o tempo, ou elementos que faz eu saber como que é o clima daquela determinada região. Por exemplo, a temperatura. Qual que é a temperatura do local? A temperatura é alta, é baixa, é média. Dependendo da temperatura, é o tipo de clima que eu vou ter. A relação solar, ela também influencia. Por quê? No clima. Se eu tô tentando achar uma coisa para mostrar. Se aqui é a Terra e o Sol, ele pega com incidência bem no meio, que é entre a trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, significa que aquele lugar é mais quente, certo? Porque o Sol pega ali com intensidade. Se eu tô aqui, o Sol, ele vai pegar perpendicular, então a intensidade do Sol não vai ser grande naquele lugar, por isso, frio o tempo todo, certo? Então, conforme o jeito que o Sol pega, também dá diferença no clima. A pressão atmosférica. A pressão atmosférica também vai influenciar. Quanto mais alto, por exemplo, mais pressão eu vou ter, mais frio vai ficar, certo? Então também influencia no clima. A umidade. Aonde eu tô é muito seco. Então, se é muito seco, geralmente vai fazer mais calor. Depende do lugar. Por exemplo, deserto. O deserto é 50 graus durante o dia e à noite chega a 0 graus. Então, por que isso acontece? Porque a areia, ela não retém calor. Então, o sol vai bater na areia e volta, certo? E aí, não faz muito, faz calor só durante o dia e não faz calor à noite. Se o lugar é mais úmido, até para a vegetação, tudo vai influenciar. No que a umidade pode influenciar na gente? Ela pode causar doenças respiratórias. Se a umidade estiver muito baixa, ela pode causar doença respiratória. Ela vai afetar a nossa saúde, a gente vai se sentir mais cansado, a gente vai sentir a pele ressecada. Então, a umidade do ar, ela é extremamente importante. Ela tem que estar equilibrada. Ela não precisa estar úmida demais, mas ela também não pode estar seca, certo? Porque daí vai influenciar em nós. Vento. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Ponto. Isso é o vento. Vento é o ar em movimento. Mas nós temos ventos alísios, vento contralísio, ventos monções, ventos
marítimos, monções continentais e brisa, tá? O que são ventos alísios? Esses ventos alísios são ventos contínuos do Equador para os trópicos. Então, aqui está a linha do Equador e ele venta para os trópicos, certo? Então, fica ventando o tempo todo. O vento contralísio é o vento que vem dos trópicos para o Equador. As monções, elas sopram da Ásia Meridional para o Oceano Índico. É que eu tô lendo aqui essa parte, eu não consegui enxergar direito. Aí nós temos as monções marítimas, que são os ventos que provocam chuva na Ásia. Nós temos as continentais, que provoca a seca na Ásia, quer dizer que ela leva a chuva embora. As brisas, elas são ventos constantes, que é aquela quando a gente vai para a praia, vocês podem perceber que na praia venta o tempo todo. Então, isso são as brisas, são o vento na praia. Então, assim, os ventos, eles também são muito importantes. Por quê? Porque eles podem trazer chuva e eles podem levar a chuva. Então, nós precisamos também desses ventos. E a gente tem que saber cada um dos ventos. Hoje, nós vamos só até aqui, tá? A página 7. Aí eu vou deixar lá no post certinho as atividades para vocês fazerem. E aí vocês copiam as perguntas no caderno e responde, tá bom? Coloca a página, tudo certinho. Beijo!